hoje esse conteúdo, né? Acaba sendo uma revisão, que é a parte de estrutura, sistemas e transportes e especializações da membrana celular. É importante a gente compreender esse assunto, por quê? Porque ele acaba sendo a base para a compreensão de todos os processos fisiológicos de forma geral, quando a gente se refere, por exemplo, a sistemas. Então, a interação entre sistemas, como exemplo, por exemplo, como é que o sistema gastrointestinal se relaciona com o sistema excretor, mas que essa interação, além de nível macroscópico, ela acontece a nível de microscópio. Por exemplo, a partir dos processos de transporte de substâncias que acontecem a nível de célula, para poder haver essa interação numa escala maior, mais ampla. Então, um exemplo bem simples, para vocês entenderem a importância desse conteúdo. Quando um indivíduo se alimenta, então essas substâncias elas vão passar para o processo de digestão, mas elas devem ser absorvidas. Então, essa absorção pelas células acontece pelo tipo de transporte específico que a gente vai ver, que pode ser por difusão ou transporte ativo de substâncias, entre outros processos que a gente vai ver. E por onde, né? Pela membrana celular, em que vai acontecer esse tipo de transporte. Então, é importante a gente compreender a estrutura e esse sistema de transporte, bem como as especializações da membrana, para a gente compreender esses processos de uma escala microscópica até uma escala macroscópica, tá? E a gente começa com o conceito de célula, que a gente já viu naqueles conceitos gerais, né? Que seria essa unidade que tem uma forma particular e exerce diferentes tipos de funções para cada organismo. Então, todos os organismos são compostos de células. E aí a gente entra naquela discussão dos vírus, que os vírus não são seres vivos até ao ponto que eles não têm célula, tá? Isso é um conceito ainda em debate dentro da biologia, mas todos os demais organismos possuem células e essas células executam diferentes tipos de funções. Então, uma única célula ela vai ter vários tipos de funções que ela exerce, né? Geralmente a gente tem uma especialidade, então a gente vai ter células que estão especializadas a uma determinada função, mas que essa função só vai acabar acontecendo quando esses transportes, essas estruturas que a célula tem, estão envolvidos, né? Estiverem envolvidos. Então a gente vê que é importante compreender o aspecto da célula. Então, se eu falo que é uma unidade que tem uma forma, né? Ela vai ser constituída aí por uma membrana que separa o meio externo do meio interno, e que essa membrana vai ser o local chave para acontecer os processos de transporte, por exemplo, e também de comunicação entre as células, né? Então, vendo o aspecto geral dela, da célula, no caso a célula eucariótica, que é a célula do nosso foco de estudo, ela vai estar aí fazendo com que ela vai estar inserida no meio, né? Esse meio a gente considera como meio extracelular, e tudo que está dentro dela é o meio intracelular. E o que separa o meio extracelular do meio intracelular é uma membrana, que essa membrana tem como constituição a grande parte proteínas e lipídios, que a gente vai ver em mais detalhes. E a função é basicamente separar esses dois ambientes. Então, com essa separação desses ambientes, é gerado condições diferentes. Então, existem condições específicas do meio extracelular que são diferentes da constituição do meio intracelular. A gente viu na aula anterior, por exemplo, a concentração de algumas substâncias é, e deve ser diferente do meio intracelular para o meio extracelular. Por quê? Essas concentrações vão permitir aí que haja vários tipos de processo de transportes, né? E também a importância de se ter uma concentração diferenciada para poder nutrir as células, tá? A gente tem essa diferença básica sendo formada pela membrana celular. Então, sem membrana celular, não existiria célula, né? A gente teria todas essas estruturas, todas essas organelas internas às células sendo dispersas no meio extracelular. Então, não teria uma organização, né? Não teria uma forma. E, consequentemente, a função também seria perdida, porque não existiria célula, de forma geral.
Como é que a gente pode definir a célula numa perspectiva de sistema? Então, quando a gente fala sistemas, a primeira percepção que vem à cabeça é sistemas numa escala macroscópica, por exemplo. Sistema digestório, gastrointestinal, sistema nervoso, sistema endócrino, entre outros sistemas. Então, de onde é que vem essa palavra sistema, né? Então, um sistema, a gente pode dizer, que vem da física, seria algo organizado aí, que vai exercer uma função organizada a partir da organização dos elementos que o compõem, né? E o mais importante para a gente caracterizar o sistema é que vai haver entrada de alguma informação, saída de informação. Essas informações, elas vão gerar, né, elas tendem a gerar energia para nutrir o sistema, e essa energia ela deve ser também liberada para o ambiente, dessa forma mantendo a integridade do sistema. Olha, esse conceito é aplicado para os sistemas de forma geral, sejam eles vivos e não vivos, né? Eu estou mais me referindo aqui a um sistema não vivo. Quando eu considero o sistema vivo como a célula, então se eu analiso que a célula tem essa constituição aqui, ela também passa e podemos considerar como um sistema. E aí, em vez de ser um sistema não vivo, a gente considera como um sistema biológico. Então, pegando um conceito aí de sistema, que seria dado para qualquer equipamento, por exemplo, que esteja funcionando, qualquer meio, qualquer estrutura que esteja realizando troca de energia com o ambiente, se mantendo a partir do uso dessa energia e, ao mesmo tempo, tendo uma organização, né, de elementos, eu posso considerar como sistema. Para ficar mais claro, quando eu pego qualquer máquina em funcionamento, eu posso considerar como sistema. Tá? Que essa máquina, a gente sabe que tem, por exemplo, um carro. Então, quando eu pego um carro, eu vejo que existe todo um aparato, um motor, né? Além de outras estruturas, mas a base seria o motor, em que há um funcionamento regulado aí, captando energia que vem do combustível e eliminando na forma de, principalmente, poluentes atmosféricos, como o monóxido de carbono. Então, é um sistema que está se nutrindo, precisa de uma fonte de energia, libera energia na forma de calor, na forma de gás, e acaba fazendo com que o uso dessa energia desempenhe uma função, que seria se locomover, né? Nos locomover, na verdade. E aí, pegando o conceito de célula, a gente também tem as células se comportando como um sistema. Por quê? Porque existe uma forma específica, existe uma organização específica, esse sistema possibilita troca de energias com o ambiente, aí é o que a gente considera como sistema aberto, e ao mesmo tempo integra algo maior que seriam os sistemas macroscópicos, como tecidos, como os órgãos, como os sistemas de forma geral. Então, a atividade celular a gente sempre considera como um sistema biológico ativo, né? Então, o que vai acontecer para esse sistema se manter? A manutenção, ele deve buscar o que a gente considera como equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico com o meio, ele se dá a partir da aplicação daquele conceito que a gente viu que seria da homeostasia. Então, a partir das regulações desses processos, sejam eles internos, sejam eles externos, se mantém o que a gente considera como homeostasia e se mantém a integridade do sistema como sistema ativo, como um sistema ativo, tá? Gente, qualquer dúvida é só questionar. E aí a gente tem o que é que forma essa célula, né? Eu falei que a célula só existe por causa da membrana celular, e é interessante entender que a partir dessa membrana é formada uma barreira, né? Separando o que é interno do que é externo. E é importante também frisar que essa barreira ela não é rígida, é uma barreira que a gente considera semipermeável, flexível e também elástica. Essa barreira é formada pela membrana que tem essas características
né? A grande composição dessa membrana é de proteína. Se vocês observarem a foto no lado direito, a imagem, a gente está vendo que existem aí uma estrutura no formato de um mosaico, né? Que nesse mosaico a gente tem a predominância de proteínas, a predominância também de lipídios, uma concentração um pouco menor do que de proteínas. A gente vai ter outros tipos de lipídios que a gente considera como colesterol, que eu vou mostrar mais na frente, onde é que está. E numa menor proporção a gente vai ter carboidratos, como também lipídios. De forma geral, a gente pode dizer que a membrana é formada por predominantemente proteínas, lipídios e um pouco de carboidrato, né? Os carboidratos, só para vocês terem ideia, são o que a gente chama de açúcares, né? E eles estão na periferia da membrana no lado externo, tá? Então, para ficar mais claro, a conformação da membrana tem essa outra imagem mostrando direitinho aí sua composição. A gente está vendo, ó, do lado externo, né? A gente tem uma camada de carboidrato. Esses carboidratos, eles estão atuando mais na sinalização célula-célula, e também célula com parasitas, né, de forma geral, que possam infectar o corpo humano. A gente tem, quando esses carboidratos estão ligados às proteínas, a gente chama de glicoproteínas. São proteínas que têm carboidratos ligados e elas também atuam nesse papel de sinalização. Esse mosaico ele é formado por proteínas que podem estar atravessando a membrana, que a gente chama de proteínas integrais. Pode também ser proteínas que estão em um dos lados, que a gente chama de proteínas periféricas. Essas proteínas integrais, elas também podem servir como canais. E aí elas recebem o nome de proteínas de canal ou proteínas canais. E a gente tem algumas proteínas também integrais que não servem de canais, né? Mas elas têm uma conformação que podem atuar na sinalização ou, às vezes, no transporte de substância. São as proteínas de tipo alfa-hélice. Essas proteínas periféricas, elas, às vezes, quando ela tem uma conformação mais arredondada, a gente chama de proteínas globular. Tá? Vejam que qual a importância da alimentação a gente ter colesterol, né, na nossa alimentação. Porque o colesterol ele compõe também a membrana e permite uma certa rigidez. Ela não pode ficar sempre sendo muito fluida. O que é que faz com que ela seja fluida? É tudo que está em amarelo aí, que a gente chama de lipídio, né? Esses lipídios têm são do tipo específico, chamado fosfolipídio. E eles têm uma extremidade que a gente considera polar e outra extremidade que não é polar, que não interage com a água, que são essas caudas aí. Vocês podem estar vendo na imagem, tá? Essa é a composição básica e a gente considera a membrana plasmática como uma estrutura semifluida, né? Ela não tem uma fluidez tão alta e também não tão baixa. A barreira lipídica ela é formada por essa bicamada lipídica, né? Por uma bicamada de fosfolipídios. A gente observa que essa parte hidrofóbica, que são as caudas, elas estão internalizadas à membrana, não estão em contato com os meios nem extracelular e nem intracelular. E a parte hidrofílica, que são essas cabeças, né? A gente chama de cabeça polar, elas estão interagindo com o meio aquoso, tanto interna à célula, no lado intracelular, como na região extracelular. E aí, quando eu pego esse lipídio e vou caracterizar ele bioquimicamente falando, eu vejo que essa parte polar, aquela que interage com a água, que é a região hidrofílica, ela é formada por um grupo fosfato ligado ao glicerol do lipídio. Esse grupo fosfato, naturalmente, ele já tem cargas negativas, né? O oxigênio já fornece essas cargas negativas. E a colina, ela é outra substância, né, que proporciona ainda mais uma interação com o meio aquoso, né? Então, a gente está vendo aí o grupo nitrogênio que está presente aí, também confere essa característica de interação com a água.
Já abaixo do glicerol, o glicerol é um álcool, né? Então, abaixo a gente tem os ácidos graxos. Percebam que em um a gente não tem presença de dupla ligação, então é a região linear. Na outra, a gente tem uma presença de uma dupla ligação, que faz com que haja uma certa curvatura em relação à cadeia do ácido graxo. Né? Por que essa dupla ligação? Acaba proporcionando uma flexibilização dessa cadeia, proporcionando que haja um espaçozinho, né, entre essas duas cadeias de fosfolipídios. Isso é importante para poder algumas substâncias entrarem na célula ou saírem da célula. Questão do transporte. Em relação às proteínas, a gente pode ter algumas, como eu falei anteriormente, elas atravessam totalmente a membrana, a gente chama de proteínas integrais. Elas estão integralmente inseridas entre a camada lipídica. Elas podem formar canais, né? Esses canais a gente vai ver que a maioria é controlado, né? Tem uma comporta que controla, vai ter uma porta, digamos assim. Algumas são translocadoras ou carreadoras de substâncias, elas ajudam a deslocar substâncias tanto para fora como para dentro. Algumas são apenas receptoras, ou seja, interligam, ficam na superfície da membrana, se conecta com a substância e depois a própria membrana se invagina, digamos assim, forma espaços, depressões, e que essas proteínas elas vão servir como receptor de substâncias. O interessante também é que esses receptores, eles servem para, essas proteínas receptores servem também para sinalizar no processo de defesa do organismo. E algumas proteínas, como a ATP sintase, que é uma proteína que está na membrana, principalmente no caso lá da membrana da mitocôndria, que tem a mesma composição química da membrana celular, atua aí na síntese de ATP, no caso, né? Tem atividade catalítica. Já em relação às periféricas, elas podem ter atividades enzimáticas ou elas podem ter atividades controladoras. Por exemplo, algumas proteínas que estão formando os canais, elas podem ser periféricas e podem abrir ou fechar. Elas fazem parte do canal, mas elas são uma proteína à parte, que a gente chama de proteínas periféricas. Vai ficar melhor de compreender mais nos próximos slides. E aí, ligados a essas proteínas, a gente tem alguns grupos de carboidratos, tanto ligados às proteínas como ligados a lipídios. Se eles estão ligados a lipídios, a gente chama de glicolipídios. Se estão ligados a proteínas, a gente chama de glicoproteínas. O conjunto de glicolipídios e glicoproteínas formam o que a gente chama de glicocálise, que é uma estrutura que a gente está vendo aí na imagem, é como se fosse uma cápsula, né? Na verdade, é uma área protetora que forma ainda mais uma proteção à membrana. Então, serve para proteger a membrana, serve para proteger o material intracelular. Devido à carga que ela tem, geralmente é uma carga negativa, né? Desse glicocálise, acaba atuando aí expulsando alguns ânions. Os ânions têm carga negativa. Então, negativo com negativo se repelem. Alguns ânions, alguns íons, contrariamente, têm uma carga positiva que a gente chama de cátions. E aí interage melhor com esse glicocálise. Outra função é de fixação, né, manter as células fixadas no tecido. Permite também a captação de hormônios e atua na defesa. Então, para o micro-organismo entrar na célula, ele vai ter que primeiro conseguir passar pelo glicocálise, né? Então, é uma forma também de defesa da célula, tá? E aí a gente entra na questão dos transportes. É importante a gente ter entendido um pouco sobre as estruturas das proteínas, porque esses transportes eles podem acontecer diretamente pela membrana, sem participar, sem precisar, sem necessitar de proteínas, ou podem necessitar de proteínas. Então, aqueles que necessitam de proteínas, aqueles tipos de transporte, vão ter essas proteínas atuando
como canais. Então, vejam, eu mostrei nesse esquema anterior que existem proteínas que podem ter a função de canais, né? E que o transporte, nesse caso, passa, né? Em algumas vezes, participa, em algumas vezes, é necessário ter algumas vezes, a participação de proteínas. Então, a gente tem alguns tipos de transporte relacionado principalmente com a presença ou não de proteínas e também com a questão do gasto energético, né? A gente vai ter algumas substâncias que vão passar livremente entre a membrana, sem precisar de passar, sem precisar de interagir com proteínas. E, logicamente, a gente tem esses transportes em que algumas situações vão precisar dessas substâncias passarem por proteínas, ter a ajuda das proteínas, né? O que a gente está falando aqui sobre transportes relacionados com substâncias que vão estar tanto entrando na célula como saindo da célula. A gente precisa ter em mente aqui, essas substâncias elas vão estar em concentrações diferentes. Quando a concentração, ou melhor, quando o transporte acontece a favor da concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos, as substâncias elas tendem a entrar com maior facilidade. Quando esse processo acontece de onde está mais concentrado para menos concentrado, a gente chama de difusão. Essa difusão ela pode acontecer de forma natural pela membrana, ela pode fazer com que exista uma passagem no canal proteico, ou pode ser mediado por uma proteína. Agora vejam, nesses 3 casos, sempre a substância vai passar de onde tem mais para onde tem menos, de forma simples, sem o que a gente considera gasto energético. Então, não há um gasto energético. Qual a diferença da difusão por proteína canal, que seria a difusão simples, e a difusão facilitada? Na proteína canal, que é um tipo de difusão simples, não há modificação estrutural da proteína. Na difusão facilitada, há uma modificação estrutural na proteína. Tá? Esses tipos de difusão simples e facilitada estão numa classificação maior, que a gente chama de transporte passivo. Certo? Quando há o contrário, ou seja, quando é necessário que a célula transporte substâncias contra o seu gradiente de concentração, é necessário uma demanda de energia, né? Um esforço maior. Precisa ter gasto energético, tem gasto energético. E aí a gente tem um tipo especial que a gente chama de transporte ativo, que vai ter que ter um gasto energético para lançar essas substâncias contra o seu gradiente de concentração, né? Contra a sua concentração maior. Então, é aquele exemplo que eu falei, é só imaginar várias pessoas querendo sair ao mesmo tempo. Aliás, uma pessoa querendo sair ao mesmo tempo, enquanto várias outras querem entrar ao mesmo tempo. Então, é necessário ter uma força fornecida para que haja esse transporte. Caracterizando a difusão simples, né, a gente pode dizer que seria o movimento que as moléculas fazem numa velocidade x quando acontece a abertura de um canal ou espaço entre as membranas, entre a membrana. Né? Essa difusão simples, ela ocorre, por caso, a partir da passagem diretamente pela membrana celular, né? Sem ter uma participação por uma proteína. Então, veja nesse esquema anterior, a difusão simples, ela acontece a passagem. Nesse conceito aqui, né, ele só fala que existe um espaço, né, entre a membrana. Esse espaço ele pode ser dado pela presença de uma proteína. Então, a proteína, que ela vai servir como canal, pode estar inserida também classificada dentro do processo de difusão simples.
para ficar mais claro o conceito, é só lembrar que a difusão simples acontece sem haver um gasto energético e sem haver uma modificação estrutural a nível de proteína. Tá? Pode acontecer pelos dois tipos. A gente tem o que passa diretamente, por exemplo, pela camada lipídica, a gente vai ter o oxigênio se difundindo bem pela camada lipídica. O álcool, né, que aí por isso que acontece que as pessoas acabam ficando mais bêbadas, embriagadas mais rapidamente por essa difusão. O CO2, que acaba havendo uma toxicidade maior por essa difusão rápida. Nitrogênio. Também pelo processo de difusão simples, existem alguns canais. Então, essas substâncias vão passar por esses canais, que vão permitir a abertura da membrana, mas que esses canais não vão ter nenhum tipo de modificação estrutural. Aí são os canais, por exemplo, de água, a gente chama de aquaporinas, e aqueles canais que são destinados ao transporte da ureia. Tá? Na difusão simples por canais, a gente tem o que a gente considera, às vezes, uma seletividade. Essa seletividade, no caso do canal de potássio, né, que é específico para o potássio, vai haver uma seletividade aí que a gente está vendo como tipo um filtro. Por quê? Porque só vai passar nesse canal o potássio por causa do seu tamanho. Né? E também a gente vai ver que às vezes acontece essa seletividade por carga. Né? Além do tamanho. Então, tamanho e carga geram o que a gente chama de canal seletivo. Tá? E aí a gente tem, em relação às proteínas canais, elas podem ter uma seletividade gerada pela sua permeabilidade, né? Ou seja, está, de certa forma, favorecendo a entrada dessas substâncias, e aquelas substâncias que vão passar por outro tipo de regulação, que são através de uma porta, digamos assim, que a gente chama de comportas. Esses regulados por comportas, eles subdividem-se em aqueles dependentes de voltagem, ou seja, dependem de carga, e aqueles que vão depender de outra substância química para poder se abrir, né, e facilitar esse transporte acontecer. A gente tem dois exemplos aí daqueles que são dependentes de voltagem. A gente tem os dois íons mais expressivos em termos de concentração e mais importantes são o sódio e o potássio. A gente tem uma concentração maior de sódio no lado externo da célula em relação ao seu lado interno. O que acontece a nível de potássio é o inverso. A gente tem mais potássio dentro da célula e menos fora. Então, essas diferenças de carga, né, aliás, essas diferenças de concentração, geram o que a gente chama de voltagem, que é a prevalência de cargas. Né? Então, se eu sei que tem maior concentração de sódio fora da célula, desculpa, eu represento externamente a célula como positiva. Se eu sei que a concentração dele é menor dentro da célula, considero como negativa. Do potássio, por ele estar na concentração mais baixa, tá? Em relação ao sódio, a gente essa geração de voltagem ela é mais representativa para o sódio, tá? Ele está em maior quantidade e aí ele faz com que haja essa diferença de cargas tanto externo como interno. Como é que acontece o transporte desse sódio para dentro da célula a partir da voltagem? Vejam, eu falei que externamente a concentração do sódio é alta. Nesse esqueminha a gente tem aí externo e interno, né? Então, externamente o sódio está em maior concentração. Fora. Internamente está em pouca concentração. Então vai ser negativo. Vejam que as comportas elas ficam fechadas quando há predominância da carga negativa. Essa carga negativa é gerada aqui por quê? Porque a concentração do sódio, naturalmente, ela tem que ficar baixa dentro da célula do que em relação a fora da célula. Então, como ela está naturalmente baixa fora da célula, esse canal ele vai ter uma carga negativa, fazendo com que o sódio não entre, porque ele precisa ficar na concentração alta fora e baixo dentro da célula. Agora, quando algum motivo
algum processo biológico faz com que as cargas aqui dentro da célula fiquem uma variação menor, digamos assim, em termos de concentração de sódio, esse sódio ele vai tender a se difundir, porque a concentração é maior fora da célula. E aí faz com que haja uma abertura desse canal de sódio. Tá? Já no potássio é diferente. O potássio, a gente sabe que a concentração dele é mais alta dentro da célula do que fora da célula. Qual a tendência por difusão? É que essa substância saia, né? Então, essa comporta ela fica fechada a partir da concentração alta do potássio dentro da célula. Quando o potássio no exterior da célula fica numa concentração relativamente baixa, essas comportas elas irão se abrir, permitindo que esse potássio se difunda. Então, esses dois processos são processos controlados por voltagem. Agora, percebam que o que comanda aí esse processo é a concentração do sódio em relação à concentração do potássio. Por quê? Porque é ele que vai dar a característica de a célula se comportar com a carga positiva fora dela e negativa dentro da célula. Então, essas duas cargas, positiva fora da célula e negativa fora da célula, faz com que o sódio entre ou saia, mediados por esses canais que são dependentes de voltagem. Vejam que o transporte de potássio, essa proteína transportadora, ela não tem uma carga. Por quê? Porque a carga é gerada pelo outro canal, que seria o canal dependente de voltagem do sódio. Tá? Eu não sei se ficou claro para vocês esse tipo de transporte. Eu queria que, se alguém tiver dúvida, por favor, fale aí, para que a gente possa prosseguir. É bem simples, é como se tem sódio suficiente, não precisa haver essa abertura para a entrada dele, então fecha. Se há necessidade de sódio, vai haver uma abertura a partir da representação negativa desse sódio aqui no interior da célula. Quando é que isso acontece? Na prática, né? Na questão do transporte, na propagação do impulso nervoso. Então, para acontecer a propagação do impulso nervoso, essas comportas vão estar sempre abrindo e fechando, abrindo e fechando. Quando abre a comporta, sódio entra, o que é que vai acontecer no interior da célula? Vai ficar com a carga positiva. Quando fica em excesso, automaticamente a comporta fecha, para o interior voltar para a sua carga negativa. E assim sucessivamente. Então a gente vai ver que a propagação do impulso nervoso se dá de forma a modificação de abertura e fechamento desses canais. Tá? Da mesma forma, o potássio. O potássio está em excesso no interior. Quando existe necessidade, quando essa concentração de potássio no exterior diminui significativamente, essas comportas vão abrir, liberando potássio, até ficar, de certa forma, estável, mas não pode jamais mudar a carga, né, fora da célula, ou seja, mudar a sua voltagem geral da célula. Então, à medida que há transporte de sódio, às vezes o transporte inverso de potássio, tá? Ficou claro isso aí? E aí a gente tem, ó, com base nesse tipo de canal, aqueles que são desse tipo de transporte, né, mediados por voltagem, canais, a gente tem o que a gente chama de potenciais. A gente tem alguns potenciais aí, alguns canais, quando acontece, por exemplo, ó, vão existir canais que vão estar sendo, de certa forma, abrindo e imediatamente fechados, e aqueles que passam maior tempo abertos, as comportas, e menor tempo fechada essa comporta, certo? A gente está vendo aqui dois exemplos. Nesse gráfico aqui, a gente está vendo que esse de cima é quando há um controle, ou seja, abriu, fechou, abriu, fechou.
Então, quando esses canais, dependentes de voltagem do sódio, são abertos, quando a concentração de sódio dentro da célula está baixa, abrem as comportas, aí o que é que a gente observa? Que vai aumentar a carga vai ficar positiva, sai de 0 e vai para 3. Ó. Quando fecha essas comportas, aí a gente já tem o quê? A carga zerada aqui, ó, continua em 0. No outro exemplo, de baixo, a gente vê que é um canal em que ele vai ter maior parte do tempo aberto. Então, se está a maior parte do tempo aberto, ele vai ter maior concentração positiva. A tendência é que haja o quê? Uma concentração maior dessa substância, né, naquela região. Então, quando eu analiso, por exemplo, o sódio, eu vejo que se essa comporta abrir, né, numa escala maior, passar mais tempo, vai ficar o quê? Maior a carga positiva da célula. Quando se fecha, volta à estabilidade em termos de carga, tá? Aí a gente tem algumas formas de verificar essas cargas. A gente tem a partir de uso de micropipetas e a partir também do processo de uso de micropipetas com sensores aplicados à placa de membrana. Então, é verificado o que acontece tanto a nível dentro da célula como fora da célula e também qual é a carga gerada na membrana celular. Então, hoje já se tem técnicas mais aprimoradas para verificar a variação dessas cargas. Como acontece a variação dessas cargas? A partir da presença de transporte. Então, tendo transportes, vai haver a geração dessas cargas. Mas eu poderia dizer que existe algum elemento químico que favorece essas cargas? Sim, o potássio, principalmente o potássio. Tanto o potássio e um pouco do... Desculpa, tanto sódio como o potássio, mas a maioria o sódio. Tá? O outro tipo é daquelas substâncias que precisam ter outra substância química para poder entrar. Como acontece isso? Existiam as substâncias que se ligam no canal e permitem a entrada daquela substância. Para o sódio também vai ter alguns canais que se comportam a partir do controle mediado por uma substância química, que nesse caso, a acetilcolina. A acetilcolina é uma das substâncias em que ela vai se ligar ao receptor de sódio, uma região específica que a gente chama de sítio de ligação, se liga e proporciona a entrada do sódio à medida que há essa ligação. Por quê? Porque quando ela se liga, a acetilcolina se liga ao canal, esse canal vai abrir, proporcionando a entrada de sódio. A difusão facilitada é mediada por proteínas. Nesse caso, na difusão facilitada, vai haver o quê? Uma modificação estrutural dessa proteína. A proteína vai mudar a sua forma, como a gente está vendo aí nesse exemplo. Então, a substância entra, mas para poder ela ser carreada, a proteína tem que alterar a sua forma. Aí a gente tem uma relação direta entre a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela tem um controle. Ó, observem que aqui a gente está vendo que a proteína que serve como canal para essa substância, ela não vai fazer com que esse canal fique aberto o tempo todo. E às vezes ela vai fazer com que esse canal tenha uma modificação muito drástica na sua estrutura, né? E isso reflete diretamente na velocidade de difusão. A velocidade de difusão, quando a gente analisa a difusão simples, ela é linear. Né? Ela vai de 0 ao máximo, sem controle. Quando existe uma difusão facilitada, aí não. Essa difusão ela é mediada. Essa velocidade ela vai ser estabilizada. Então, a gente tem um exemplo aí, ó, analisando a molécula que vai ser transportada. Ela se... no lado direito, tá? De vocês, na imagem. Ela se liga, se conecta a um local de ligação, né, na proteína canal, e ao mesmo tempo que ela se liga, ela proporciona que esse canal mude sua estrutura, proporcionando sua entrada. Além desse mecanismo de regulação, né, que a gente vê que o canal estava aberto, agora está fechado, a gente tem outra relação aí que influencia, que é a concentração. Então, uma molécula vai ser transportada por vez. Na difusão simples, não, passa tudo de uma vez. E isso reflete diretamente na velocidade, tá?
que a gente chama de velocidade máxima do processo de difusão. Aqui, ó, na difusão facilitada, é aquele GIF mostrando a entrada da glicose a partir da mediação da insulina, tá? Só para ilustrar aqui, nesse caso, que não vai entrar toda a glicose que está na corrente sanguínea de uma vez. Existe um controle aí, por isso que a velocidade vai ser uma velocidade controlada, né? Não vai ser uma progressão direta. Aí a gente... Marcelino. Oi. Mas a difusão facilitada, ela não pode ter um tipo assim, como se fosse uma administração por alguma coisa química, não? Como assim? Não, o controle químico é gerado geralmente pela própria substância. Pela própria Porque, substância. porque eu pensei que a entrada de glicose na célula era por controle químico, sabe? Justamente por conta dos receptores. Eu acho que eu entendi. Não, o que vai controlar aí a glicose, a entrada, é a insulina que se liga a outro receptor. Então, quando a insulina se liga a outro receptor, proporciona a abertura desse canal. Mas essa difusão ela é facilitada, por quê? Porque vai haver alteração nesse canal. Mas não é igual a esse aqui, ó, a mediada por receptor, por quê? Mediada por controle químico, por quê? Porque a insulina, nessa situação aqui, não se liga ao próprio receptor da glicose, ela se liga a outro receptor, né? Então não é mediada por substância química. Pô, entendi, deu Deu, certo. deu certo? Ok. Aí a gente tem alguns fatores que interferem aí. Por exemplo, a gente sabe que quanto maior a concentração, a tendência é que essa difusão ela seja mais efetiva. Então, quando eu analiso só a concentração do que está fora para o que está dentro, eu vejo que essa difusão ela vai ser influenciada, logicamente, pela concentração. Por quê? Por onde tem mais, vai tender a ir para onde tem menos, de forma rápida. Agora, a partir do momento em que esse processo de fusão ele acontece, de onde tem mais para onde tem menos, em termos de concentração, vai também gerar-se uma carga. Vejam que essa carga a gente chama de potencial elétrico, dado a partir das concentrações. Então, vejam que no esquema anterior, a concentração em C, né, de CE para CO, que é a concentração externa para interna, vai fazer com que haja o que? Uma diferença de carga, ou seja, essa substância está se difundindo de um ter mais para um ter menos, então vamos gerar cargas. O que está acontecendo no lado externo? A concentração está diminuindo, então, consequentemente, vai ser gerada uma carga negativa. O que está acontecendo no lado interno? Vai haver um aumento na concentração, por isso que está havendo a geração de um potencial com carga positiva. Então, essas diferenças de concentrações, elas geram também potenciais diferentes. Quando eu pego o sódio, por exemplo, ele está a maior concentração fora da célula, né? Então, quando ele entra na célula, a tendência é que ele fique numa concentração maior internamente, gera uma diferença de potencial. Agora, se eu for só considerar esse esquema anterior, eu vejo que tem uma alta concentração fora. Qual seria a carga aqui? Positiva fora e interna negativa, porque tem menor concentração, né? A esse efeito a gente chama de diferença de potencial. E ela é super importante para gerar todos os processos de potenciais de ação e de repouso. Aqui, ó, a gente já está vendo a influência da pressão. Então, a pressão ela vai ser dada com base na quantidade de moléculas em que essa força faz dessas moléculas em determinada área. Então, se eu sei que tem determinada molécula no espaço pequeno, a pressão ela vai ser maior. Isso independe, de certa forma, da concentração. O que é que vai ser mais influente aí? A área, né? Então, quanto menor a área, maior a pressão. Não tem uma relação tão significativa com o número de moléculas. Por quê? Porque as moléculas podem estar numa baixa concentração, mas no espaço pequeno, a pressão vai ser maior. Então, vou pegar um exemplo mais claro, assim, mais cotidiano. A questão da aplicação de injeção, né? Então, quando você tem ali, se você pode ter uma concentração bem pequena de uma substância, né? Quando você vai diminuindo a área a partir da pressão no êmbolo,
vai aumentando o quê? A pressão. Por quê? Porque essa pressão maior na seringa tem que ser ideal para poder conseguir injetar o líquido no organismo, né? Por quê? Porque lá no organismo a gente sabe que no sangue está a concentração bem mais alta de substâncias do que na seringa, né? Então essa pressão ela precisa ser maior para atravessar o tecido e ser injetada no tecido, tá? A diferença de pressão ela vai estar muito mais relacionada com a área do que com a quantidade de substâncias, tá? Então a gente tem esses três fatores interferindo na difusão, tá? Na velocidade de difusão. A gente entra num processo diferente de difusão, que é quando a gente analisa o transporte correlacionado aí da água, certo? A gente estava vendo na difusão só em relação à concentração da substância. Agora a gente vai analisar um processo de transporte chamado osmose, em que vai estar relacionando apenas o transporte de substâncias. Que esse transporte de substância é bem óbvio. Desculpa, esse transporte de solvente acaba sendo bem óbvio. Por exemplo, quando eu coloco sal na água, né? Então, o cloreto de sódio ele vai tender o quê? A se difundir. E qual a tendência da água? É interagir com a maior quantidade de moléculas possíveis do cloreto de sódio. A tendência da água é se difundir para esse lado. Então, vai ficar mais claro ainda. Quando eu tenho uma barreira semipermeável, pode ser a membrana, por exemplo, eu tenho água fora dela e sódio dentro dela, sódio e cloreto de sódio, na verdade. O que acontece com a água? A tendência da água é entrar, né? Então, a gente está vendo que tem maior concentração de água fora do que dentro. Dentro tem mais sódio e cloro, que é o cloreto de sódio, do que água. Então, osmose é o processo, é a movimentação da água gerado por uma diferença de concentração de soluto, tá? De soluto. Então, exemplo, por que a pressão arterial ela tende a aumentar quando a gente ingere comidas salgadas, né? Comidas com muito sal ou muito condimento. A gente está vendo que existe uma pressão chamada pressão osmótica. Essa pressão é dada pelo deslocamento da água em direção à substância, à concentração da substância. Então, veja aí, nesse tubo em forma de U, a gente tem o lado A e o lado B. E a gente tem no meio uma membrana semipermeável. Quando eu coloco mais substâncias, vou colocar o exemplo NaCl, cloreto de sódio. Na região A, qual a tendência da água? Apesar de inicialmente estar no mesmo nível, mas com o passar do tempo a tendência dela é se difundir para ter maior concentração da substância, né? Aí a gente chama de osmose. Na prática, quando você come qualquer coisa salgada acima do normal, né? Acima do normal, a tendência é que o seu organismo exija de você maior ingestão de água. Por quê? Porque a água está difundindo para onde tem maior concentração dessa substância. Essa substância está sugando água, digamos assim. E aí você precisa ingerir mais água para equilibrar essa pressão, diminuir essa pressão, na verdade, e equilibrar sua pressão arterial, né? Então, quais os sintomas da pressão alta? Você tem um batimento cardíaco mais excessivo, você vai ter uma sudorese mais intensa. Por quê? Porque está havendo aí uma maior pressão a nível do sistema cardiovascular, né? Então, há uma demanda maior dessa pressão, que a gente chama de pressão osmótica, tá? Gente, eu queria... Marcelino, Oi, pode perguntar. da mesma forma ocorre com o açúcar, a água? Exato, da mesma forma com açúcar. Quando você tem, por exemplo, diabetes, né? A diabetes, a gente tem uma concentração alta de glicose fora das células. E aí, qual a tendência das pessoas que têm diabetes? Quais os sintomas, assim, mais corriqueiros de quem tem diabetes descompensada, digamos assim? O que é que vem logo na... É, não sei, diabetes
xixi excessivo, né? A pessoa faz muito xixi excessivo. A tendência é que quando essa glicose está descompensada, aumente a pressão arterial, né? A pressão também tem uma variação alta. Justamente por isso, a gente está vendo que tem uma substância que está em maior concentração e que gera uma pressão osmótica maior, né? E aí vai interferir na nossa pressão arterial. Porque se a gente for analisar, a gente está falando sobre é como se fossem tubos, né? Nosso sistema cardiovascular são microtubos, tubos, digamos assim, que vão estar sempre carregando substâncias que vão estar em diferentes concentrações. Quando isso quebra a homeostasia, essa concentração, seja por sal, seja por glicose, quebra a homeostasia, consequentemente tem os efeitos, né? Em todos os sistemas, né? Não só no cardiovascular, ok? Marcelino, Oi. quando a diabetes está descompensada, a pessoa tende a beber muita água, aí por isso que urina mais? Isso, também. E faz naturalmente, antigamente foi até um dos sintomas considerados, né, quando a pessoa fazia muito xixi. Hoje não mais, mas antes era uma das suspeitas, né? Hoje é considerado, mas não é o provar, não é o certo, digamos assim, é um dos indícios que a pessoa pode ter diabetes a partir do excesso de micção, né? Gente, ó, então eu queria, diante do tempo, né, que a gente, para não ficar tão cansativo, e essa parte aqui de transportativo, ela demanda mais atenção, tá? Porque a gente vai entrar, só para vocês verem, depois dos transportes, a gente entra na parte mais específica do funcionamento das bombas, né? E a gente vai entrar na parte ainda mais específica, depois das especializações, que é essa daqui, ó, que a gente ainda não viu, mas eu vou mostrar. A biofísica dos potenciais. Então, eu quero que essa parte inicial aqui, transporte ativo, fique bem compreendida para poder, quando a gente chegar na parte de bioelétrica, vocês compreenderem melhor, tá certo? Então, acho ideal que eu pare aqui, tá? Nessa parte de transportes, para poder, transportativo, para poder a gente ir com mais calma. Quando for nessa semana que vem, eu já quero dar essa parte de transportes, certo? E começar a parte de bioelétrica, tá bom? Tá bom assim? Tá sim. Porque aí a gente vai com calma, sem pressa, tá? E aí, por que isso? Porque eu vejo que, às vezes, os alunos, quando a gente chega lá na parte de contração muscular, não está entendendo o que é transporte ativo. Desculpa, o que é geração de potencial. Que vem justamente disso, da diferença de transporte, dos tipos de transporte ativo, da geração de transporte ativo, que gera os potenciais. Então, assim, eu tenho que voltar para poder o aluno entender esses conceitos chaves, para poder prosseguir com a parte de contração. Então, a gente vai mais devagar, para vocês entenderem melhor, quando chegar no processo de contração, não precisar voltar, tá bem? Alguma dúvida, gente, até então? Não, até Sobre agora nossa tá tudo atividade. ok. Ok. Tudo ok. Sobre nossa atividade, né? Eu tinha passado um mapa conceitual. Gente, tem alguma. Eu estava analisando os mapas conceituais de algumas pessoas, e aí não tá com característica de mapa conceitual. Por quê? Porque mapa conceitual tem que ter uma certa conectividade entre as palavras, entre os conceitos. Então, são dois conceitos que precisam ter uma conectividade, certo? Deixa eu só pegar aqui o material para mostrar para vocês, que eu botei lá no Classroom, e aí eu vou explicar direitinho como é. Só um minutinho. Tá, eu vou só colocar agora o
Vou parar a apresentação aqui e vou mostrar para vocês a questão do Classroom, tá? Pronto, ó, vou compartilhar para vocês aqui essa parte do mapa conceitual, como eu coloquei, certo? Para vocês fazerem esse link aqui, mas pegando só o exemplo, ó, vejam, a gente tem aqui várias palavras que estão em inglês. Na verdade, aqui a gente tem mais um fluxograma. Quando a gente tem, deixa eu só mostrar aqui melhor. Um minutinho. Vocês estão vendo direitinho esse que eu estou mostrando aqui? Deixa eu ver se essa imagem está melhor aqui. Ó, vejam, a gente tem aqui nessa imagem, só um minutinho. A gente tem, ó, uma coisa bem simples de como fazer. Ele dividiu aqui, ó. Você pega um conceito geral, digamos, dessa aula, vou botar transportes ou membrana, né? E aí você vai fazendo interligações, tá? Essas palavras de ligação geralmente não podem ser preposição. Por exemplo, membrana de tal. Mas ela pode ser, tipo, expressões e pode ser verbo também, tá? Então, você coloca membrana celular. Aí, você pode colocar possui, né? Aí, transporte ativo, transporte passivo. Aí, você coloca transporte ativos, dividem-se. Aí, transporte, mediados por proteínas, carreadoras, enfim. E aí, você vai construindo, certo? O que é que acontece? Alguns de vocês estavam colocando só as setas, sem as palavras de ligação. Então, sem as palavras de ligação, não tem como compreender, né, o mapa. Então, não fica um mapa, fica só um fluxograma, certo? Então, vocês têm que ter, tipo, cuidado nessa questão da palavra de ligação. Ó, porque aqui está vendo esse outro exemplo. A gente tem mapa conceitual, aí tem é composto de frases ligadas, que é outro conceito, né? É composto de conceitos, que é outro conceito. Ligam, ó, relacionamentos e identifica o quê? O mapa conceitual. Então, vocês pegando conceitos chaves, né? Conceitos que estão nesse quadradinho e colocam fora de caixa essas palavras, que podem ser verbo, pode ser expressões, só não pode ser preposição. Geralmente, preposição a gente não usa muito, certo? No mapa conceitual. Aí sim, aí fica o mapa conceitual. Agora, quando eu coloco, imaginem, só essas palavras aqui, sem as palavras de ligação, eu não entendo. Eu fico mapa conceitual ligado com frase ligada. Mas o que é, né? Entendeu? Assim, qual a relação específica que acontece, certo? Aí eu queria que vocês dessem uma olhada. Tem alguns que eu vi que tá direitinho,
Mas tem outros que esqueceu de colocar as palavras de ligação. Aí, em vez de ser um mapa conceitual, fica um fluxograma, que é mais utilizado, ou um mapa mental, né? Que é mais utilizado para estudar. Não que o mapa conceitual não seja, é e muito, mas o mapa mental, ele é mais fácil para o único indivíduo que está fazendo. Eu não entendo o mapa mental, porque o mapa mental é muito subjetivo, né? O mapa conceitual, não, ele pode, por exemplo, qualquer pessoa que analisar, que lê o mapa conceitual, entender, sabe? Essa é a grande diferença entre o mapa mental e o mapa conceitual. Ok? Ficou mais claro? Ficou sim, tá certo. Aí a gente pode ajeitar lá e mandar novamente, né? Pode sim, pode sim. E aí tem outro probleminha que tem algumas pessoas que eu não tô, tipo, tá lá no Classroom, mas que eu não tenho anexo, aí eu não consigo ver. Da mesma forma, alguns e-mails que vieram também sem anexo, aí não tem como ver, certo? Aí teve algumas pessoas que eu até mandei, ó, veio sem anexo, certo? Então vejam lá no Classroom alguns que não têm um anexo, ficam como se fosse sem arquivo. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, nas atividades. Ó, 12 pessoas já me entregaram, né? Ó, alguns estão sem. Deixa eu ver aqui, o que foram entregues, tudo bem. Certo? Alguns estão sem nada, certo? Aparece sem nada. Então vejam isso aí, tá certo? Que o prazo, se eu não me engano, é até hoje, né? Ok, gente? Então dê uma olhada aí, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, os meninos, os monitores já estão sabendo qual o conteúdo que a gente está dando, estão ministrando. E aí vocês podem perguntar a eles, tá? A gente para em transportes ativos. Na quinta-feira a gente retoma. E na sexta-feira a gente entra em bioeletroquímica. Para quando for na outra semana a gente começar o processo de contração muscular, tá? Muscular liso, muscular cardíaco e esquelético. Isso a É, gente... o Renan escreveu no chat perguntando se não teria que dizer como dizer quem não enviou, quem não deu certo aí. Certo. Não, os que não deram certo eu já comuniquei, certo? Alguns eu já comuniquei. Não, na verdade, todos eu já comuniquei. Esses que estão aqui sem anexo é porque ainda não tem trabalho, certo? Não foi mandado trabalho. Ou se mandou, achou que mandou, não tem aqui. Eu vou ter que olhar no e-mail, mas assim, gente, eu queria também pedir a vocês que todas as atividades elas se restringissem aqui, certo? Ao Classroom. Então mande tudo para cá, porque pelo e-mail eu vou ter que ficar olhando o e-mail e olhando aqui. Então eu acho melhor colocar numa plataforma só, certo? Fiquem trabalhando só no Classroom, tá bem? Que aí fica melhor para eu acompanhar, que aí eu consigo acompanhar de cada um direitinho. No e-mail eu tenho que saber quem é para depois olhar aqui no Classroom, tá bom? Ok, gente? Então, ó, é isso. Qualquer dúvida, os monitores estão disponíveis, tá? Vou até passar o contato dele. Na verdade, eles já estão aqui na turma. Aldine e Gildiano, se vocês quiserem até conversar com eles depois, certo? Pois tá bom. Então, bom fim de semana para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.